Agora temos uma convidada mais que especial, a Eder Moraes. Tu quer apresentar? Fica à vontade também. Olá, seja bem-vinda, parente. Eder Moraes, no Estúdio de Perguntas. A gente vai te entrevistar, né, sobre as questões do governo nesse nosso programa da Rádio Nacional dos Povos. Eder, o governo está construindo o Plano Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Por que esse plano é importante nesse momento no país e para os parentes? Aí você fica à vontade para fazer sua apresentação para os nossos ouvintes que estão muito ansiosos para essa entrevista aqui na nossa Rádio Nacional. Olá, Sam. Olá, Tucumã. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, podendo trazer a notícia, né, da segunda oficina de encerramento da elaboração do Plano Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. É o primeiro plano que contempla todas as diversidades dos povos tradicionais do Brasil. Então, nós sabemos da diversidade dos povos indígenas. Hoje, temos mais conhecimento, né? Que são mais de 200 povos indígenas existentes, mas além dos povos indígenas, nós temos os povos quilombolas, os povos ciganos, e aí, através do Decreto 6040, define essa diversidade e, pelo reconhecimento do Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais, hoje nós temos 28 segmentos, incluindo povos indígenas, povos quilombolas, povos ciganos, mais retireiros do Araguaia, faxinalenses, geraizeiros, marisqueiros, castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, então toda essa diversidade. Então, a importância é que esse momento ele é um fato histórico. Após 20 anos da primeira oficina que reuniu toda essa diversidade, gritando ao Brasil, dizendo que queremos ser visto e ser reconhecido. Foi 20 anos, resultado desse encontro, tivemos um marco regulatório, digamos assim, não um marco de definição, que é o Decreto 6040. O Decreto 6040, que também constituiu a Comissão Nacional e depois o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E, esse momento, a gente consolida a criação do primeiro Plano Nacional, que vai contemplar toda a diversidade dos segmentos. Então, é uma bússola ao governo brasileiro, né? E uma demonstração também à visibilidade desse segmento que historicamente tem ficado na invisibilidade. Então, um momento histórico que, para mim, estou também na Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente, liderado pela ministra Marina Silva. Nós que estamos assumindo esse compromisso do governo, do presidente Lula, que é da inclusão social, do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e de todas as comunidades tradicionais. Então, um marco no momento de reforçar a democracia do Brasil e reforçar a construção de um documento com a participação da diversidade do povo brasileiro. Muito obrigada. Deu para a gente, é um prazer estar te recebendo aqui como representante das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais. Eu estive em alguns debates juntamente com os representantes e aí fiquei sabendo, né, que são 28 segmentos e é engraçado que aqui a gente vai ter a oportunidade, né, dos nossos ouvintes também estarem aprendendo sobre um pouco desses segmentos, como é que a gente vai se organizando, né? E a gente tem outras perguntas aqui. Como tem sido o processo de construção desse plano? Tipo, quais são os principais eixos e como ele está sendo pensado junto com os povos e comunidades? Perfeito, Samla. Primeiro, quando nós assumimos a secretaria, foi a retomada, a reconstituição do Conselho dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é de onde surge, né, o próprio Decreto 6040 e a própria Comissão Nacional, mas a volta do Conselho para o Ministério do Meio Ambiente e a criação da primeira Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. A partir disso, nós temos a responsabilidade de construir esse instrumento da Política Pública Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais definida no Decreto 6040. Então, através do Conselho, nós temos as câmaras temáticas que discutiram os 5 eixos iniciais de construção desse plano, né? Que ele começa pelo eixo número 1, digamos assim, o eixo mãe de todas as lutas, terra, território e acesso a recursos naturais, eixo infraestrutura, políticas públicas, biodiversidade e direitos humanos.
e ampliando agora, durante essa construção da oficina, para o eixo educação e comunicação. Como vocês podem ver, a comunicação é item muito importante para poder dar visibilidade. Então, a oficina ela aconteceu, a primeira oficina, trazendo a discussão e o debate com as diversidades dos povos e comunidades tradicionais no mês de junho, em Lusiânia, no mesmo local onde aconteceu a primeira oficina que reuniu a diversidade de povos. E a segunda oficina que está acontecendo aqui em Brasília, no Hotel São Marco, e daqui a pouco eu estou voltando para lá para o encerramento e para a consolidação do plano. E a gente agradece por essa disponibilidade, na verdade, de estar aqui presente com a gente. E temos mais perguntinhas, hein? Vamos lá. De que forma os parentes e comunidades podem participar ativamente desse processo de construção do plano? Após essa etapa de elaboração do plano, onde a gente está consolidando as propostas que já foram construídas a partir das câmaras temáticas e a partir da primeira oficina e agora a validação com a segunda oficina, nós teremos a próxima etapa, que é a consulta pública, que ficará publicada durante todo o mês de setembro no GovBR. Então, a gente vai estar divulgando, né, para que as diversidades das comunidades tradicionais do Brasil possam acessar, possam olhar lá dentro das proposições dos eixos e ver se contempla também as suas demandas. E aí você poder votar lá nas suas propostas e também acrescentar aquelas. Então, esse é um espaço, e além de participar através das suas organizações representativas do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Muito obrigado. Olha, tem outro tema aqui também, que recentemente o presidente Lula vetou os pontos do chamado PL da devastação. Qual a sua avaliação sobre esses vetos e o que significam para os povos e comunidades tradicionais? Acho que o governo Lula está muito atento e muito compromissado, né? Acho que o governo como um todo, o presidente Lula, a ministra Marina Silva, a ministra Sônia, todos estão com um compromisso de defender, principalmente defender os direitos do meio ambiente. Não é defender direito de A ou B, é direito de defender toda a sociedade brasileira, mas principalmente a vida com qualidade. E nesses vetos está muito fortemente relacionado também o direito de povos e comunidades tradicionais, né? No que tange a licenciamento e tudo. Então, são defesas importantíssimas. Eu diria, na linguagem de onde eu venho, da Amazônia e da luta histórica que eu faço, é um grande empate. E o nosso presidente e os nossos ministros estão nesse empate aí, fazendo a defesa de povos e comunidades tradicionais. Muito bem. Imana, e como secretária nacional de comunidades tradicionais, quais têm sido os seus maiores desafios e também quais as maiores conquistas nesse início de trabalho? Acho que os maiores desafios, primeiro, sim, a gente ainda tem que dizer, né, que somos os primeiros dos primeiros a estarmos ocupando esses espaços. Ainda temos que, muitas das vezes, responder que somos capazes, né? Porque essa afirmação de ser pertencente a povos e comunidade, no meu caso, eu pertenço a uma comunidade tradicional extrativista, e todos os julgamentos que às vezes ocorrem por sermos, né? E por reafirmarmos a nossa identidade, mas o desafio foi reorganizar todas as políticas que foram desestruturadas, que foram descontinuadas. Eu sempre refleti desde o início que foi um momento de reflorestamento da pauta socioambiental, dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas dentro de toda a esplanada, né? Eu acho que o grande avanço e a grande conquista é a demarcação e compromisso que o presidente Lula assumiu, que foi dar visibilidade a povos e comunidades tradicionais. Criar o Ministério dos Povos Indígenas, criar a Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, criar outras secretarias também que tratam de povos e comunidades tradicionais, como a Secretaria dos Povos Quilombolas e dos Povos Ciganos, né? E tantos outros departamentos. E a gente vê hoje, na esplanada como um todo, temas relacionados a povos indígenas e comunidades tradicionais mais forte do que anteriormente. Então, esse é o grande ganho. O outro ganho dentro da secretaria foi termos retomado um dos programas que foi descontinuado desde o golpe da presidente Dilma Rousseff, que é o programa Bolsa Verde. E hoje nós estamos chegando com quase 70 mil beneficiários direto na ponta daqueles que fazem a conservação, além de organizar e reformular e colocar para rodar todas as demais políticas públicas que estavam paralisadas ou inexistentes nesse caso. Mas a luta não é simples,
A luta é por orçamento, a luta é por visibilidade, a luta é por reconhecimento, a luta é todo dia. É uma luta diária, né, por afirmação. A gente vive reflorestando os espaços, reflorestando as mentes. E é um reflorestar mentes constante, né? A gente tem que se provar, principalmente, algo que o movimento indígena também, a gente sempre tem também na nossa vertente, né, dos nossos segmentos. E você também é egressa do MESPT, né? O mesmo programa de pós-graduação onde a nossa rádio aterrissou. Mana, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória de estudante do MESPT até assumir a Secretaria Nacional? Claro. Eu acho que assim, a minha turma foi a terceira turma do MESPT e a nossa turma tinha como slogan Colorindo a UNB. Colorindo a UNB porque essa turma do MESPT tinha Célia Chacriabá, Édel Moraes, Lidiane Tavernelles, tinha Valderice Veron, né? Então, esse retrato, digamos assim, bem diverso, bem colorido. Durica Almeida, lá do Amapá, Alain, que é Apurinã. Então, assim, nós éramos uma diversidade muito grande, talvez a primeira vez uma turma tão diversa, né? Com representantes tanto de povos e comunidades tradicionais, geraizeiros, aqui o João Chiles também, Lidiane Tavernelles. Então, nós nos reafirmávamos colorindo a UNB, né? Entrando, ocupando esses espaços. Então, chegar aqui, e eu chego ao mestrado, não somente como uma demanda pessoal, mas como uma demanda coletiva. Na época, eu era vice-presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros, que foi fundado por Chico Mendes. Eu, que era a primeira mulher vice-presidente, também em determinado momento o movimento decidiu, você vai continuar a estudar, mas você vai estudar temas relacionados à nossa luta e à nossa causa. Então, eu que originalmente venho da pedagogia, né, da educação, eu venho para o desenvolvimento sustentável com a temática gestão de unidade e conservação. Então, toda essa trajetória também me força, porque entrar na academia é desafio também, porque, primeiro, essa reafirmação. Nós temos saberes e chegamos aqui na academia também imbuídas desse. Aqui nós vamos agregar com outros conhecimentos, e aí entra os debates, às vezes conflituosos, né? O que é ciência, o que não é ciência. Mas aqui eu me constituí, aqui eu me formei mestra, e aqui eu pude ter presente meu pai e minha mãe pela primeira vez. Eu que sou a primeira de todos os ancestrais a fazer uma formação acadêmica em nível de mestrado, né? E continuo hoje aqui. Também, talvez, sou a egressa do MESPT que está no doutorado de desenvolvimento sustentável aqui da própria UNB, onde o MESPT é. Então, é um abrir de portas, né? Que eu seja a primeira, e não serei mais agora a primeira, porque as portas estão abertas, estão escancaradas, e todos vocês hoje podem continuar aqui ocupando esse espaço e podem ser secretárias, ser ministras, ser deputadas, assim como é Célia Chacriabá, assim como eu estou assumindo a secretaria, né? E ninguém mais poderá dizer que você não irá ocupar porque você não tem formação, porque nós temos também, além de todos os nossos conhecimentos, nossos saberes e as nossas práticas, oriunda da luta pela terra, pelo território, também agregado o saber científico, acadêmico que a gente vai adquirindo. Muito obrigada. Pessoal, vocês estão ouvindo a Édel Moraes, é uma voz potente de uma mulher do chão do território, da universidade, que está na pauta, né, do desenvolvimento sustentável também. Nessa pauta ambiental, a gente pensou também em outras perguntas, viu? Édel, é muito importante a gente falar sobre os povos e comunidades tradicionais e também dos nossos movimentos organizados. E como vocês estão se preparando para a COP30? Quais são as nossas principais pautas, nossas principais demandas para a COP30? Mas antes de tu responder, eu queria dar um salve para a Célia, né? Que foi muito comentada, a Célia Chacriabá, que é egressa do MESPT, né? Foi muito comentada aqui. Um salve, minha irmã. Beijo. Celinha, estamos juntos, né? Eu e Célia iniciamos uma discussão que o muro que divide, né, os biomas está nas nossas cabeças, está na cabeça dos seres humanos. Então, tem gente em todos os biomas, da Amazônia ao Pantanal, ao Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga.
Bem, relacionado a povos e comunidades tradicionais na COP, eu acho que primeiro será a COP com a maior presença de povos e comunidades tradicionais, né? É a COP que, estruturalmente, dentro dela, acho que oriundo da lutas históricas do qual eu faço parte, do qual Sônia Guajajara faz parte, né? Já digo olhando para vocês, me sentindo já uma senhorinha bem mais velha, porque há um tempo atrás, Sônia e eu, e que somos as mais velhas, né, nessa luta, outros que antecederam também, mas hoje, estando nesse espaço de governo, a gente construindo o espaço, e um deles, dentro da Convenção do Clima, tem um espaço já consolidado, que é o espaço da plataforma de povos e comunidades tradicionais, que os povos indígenas avançaram, ocuparam, fazem incidência de forma mais qualificada há muito mais tempo que as demais comunidades tradicionais. As demais comunidades tradicionais do Brasil têm abrido caminho também para a visibilidade e participaram, né, na preparação, na COP de Bonn, na Alemanha, e eu acho que vai ter uma boa representatividade dentro da COP do Clima. Mas, para além disso, nós estamos aí desenvolvendo o Círculo dos Povos, que é liderado pela ministra Sônia Guajajara, e dentro do Círculo dos Povos nós também estamos discutindo o Círculo das Comunidades Tradicionais, Afrodescendentes e Agricultores Familiares, onde a gente pretende discutir, pautar as demandas dessas diversidades e levar como recomendações à presidência da COP, né? Então, além disso, como Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, também nós estamos organizando, digamos assim, um empate paralelo na COP, que é Chico Mendes na COP, que ele vai acontecer no Museu Emílio Guild, lá dos espaços do Museu Emílio Guild, onde teremos uma grande exposição da luta histórica e conquista de Chico Mendes, com uma exposição também dos produtos da sociobiodiversidade e uma visita a 3 estradas, digamos assim, a estrada do passado, que foi a luta e conquista das unidades de conservação, da visibilidade dos povos da floresta, a estrada do futuro, que traz a Carta de Chico Mendes como referência, né, a Carta dos Jovens para o Futuro, para que a gente possa estar pensando o que nós queremos para os próximos 40 anos, né? E a Estrada do Meio, que é a estrada de toda a conquista dos territórios coletivos, que foi construído, bebido na fonte e inspiração dos povos indígenas do Brasil. E eu não pude deixar de notar, né, que você se emocionou quando falou dos seus pais, também da formação, e isso é muito importante, porque quando a gente ocupa esses espaços e demarca esses espaços, né, não é sobre a gente, é sobre os outros que estão por vir, sobre toda essa luta que vem dos nossos mais velhos, mesmo sem formação, mas estavam lutando para que a gente hoje tivesse os nossos direitos, tivessem as nossas escolas, isso pelo meu conhecimento dentro do meu território, né? E muitas das vezes sem ter essa oportunidade de estudar, mas estavam lutando e continuam lutando e passaram essa luta para a gente. Então, todas essas barreiras que quebramos, todos esses espaços que ocupamos, esses lugares que demarcamos, não é sobre nós, é sobre todos aqueles que estão por vir, todos aqueles que já passaram por aqui. E não tem como não se emocionar. Estamos falando de justiça social, né? Estamos falando de luta, de reconhecimento da diversidade, da valorização dos povos, das comunidades tradicionais do Brasil. Este é o caminho para que a gente possa estar construindo um Estado mais verdadeiramente inclusivo, né? Mais democrático e mais diverso. E não é sobre nós, é sobre os nossos antepassados que resistiram para que nós estivéssemos aqui e fizeram isso muito bem, sem ter a oportunidade. E eu me emociono porque meu pai ancestralizou um pouco mais de um mês, ele ainda pôde acompanhar a minha qualificação no doutorado, ele não pôde ver a filha doutora. Mas, em breve, a gente irá cumprir essa missão de entregar esse título, que não é só por nós, não é só para nós, né? É para todos aqueles que nos antecederam, mas é para Agnes, que está lá no encontro, na Oficina Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, junto com a mãe dela, e tem 5 meses de vida. Nossa. E ela está lá participando dessa oficina durante esses 3 dias completos. Então, não é sobre nós, é pela Agnes, é pelas Agnes, né? É pelas Marias, pelos Josés, é pelo futuro, que futuro nós queremos deixar. Mas também valorizar toda a luta dos nossos ancestrais, sem esquecer de onde nós viemos e para onde a gente quer ir.
Muito bem, parabéns. Éder, a gente também tem um quadro aqui chamado Mães em Movimento. Não sei se você sabe, já puxando aí uma palhinha para o meu quadro. A gente chama mães que estão em movimento, são do movimento, que carregam seus bebês, que estão na luta, nas marchas, fazendo o seu corre na universidade. Inclusive, hoje a gente vai estar entrevistando aqui a nossa parenta, quilombola, e vamos trazer ela para falar um pouco sobre a sua vida, sobre sua diversidade aqui. Tem mais alguma pergunta, Tucumã? Tem sim, a gente vai agora para outro assunto, né? Que é sobre o tarifaço do Trump. Você acha que teve ou tem algum impacto sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais, isso tudo que vem acontecendo, né? Com essa disputa direta com o nosso país, enfim? Acho que primeiro, sim, impactos é muito engraçado, porque tudo que impacta são os menos visibilizados, são povos e comunidades tradicionais, né? Mas nesse bolo como um todo, nossos povos e comunidades tradicionais, que é muito pouco visto ou valorizado, eles trabalham, eles produzem, eles têm produção, eles têm comercialização também de seus produtos, né? Então, falando especificamente, trazendo, por exemplo, um recorte do Marajó, que isso afeta na economia, na renda financeira, daqueles povos extrativistas que vendem a sua produção do açaí, por exemplo, né? Mas, além disso, a gente sabe que ganha uma visibilidade muito maior, às vezes, grupos menores que são impactados por esse tarifaço, mas que ganham uma visibilidade muito maior do que povos e comunidades tradicionais. Então, é preocupante, porque acho que o Brasil, nessa discussão democrática aí, entre países, sempre preza muito pelo multilateralismo, né? Então, vem trabalhando essa construção e não dá para lutarmos para salvar o mundo sozinho, não dá para se isolar, não é isso? Então, precisamos discutir e discussões têm que ser justas e com equidade, e o que não está acontecendo. Sim. Muito obrigada, Éder, muito obrigada. Muito. Por vocês terem aceitado estar aqui no nosso quadro, né, no nosso programa da rádio. É a Sirlene Barbosa, que é quilombola, lá do Manga, que a gente vai estar entrevistando daqui a pouquinho no quadro Mães em Movimento. E agora esse momento final é para você se despedir um pouquinho dos nossos seguidores, das suas palavras, dos nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre como eles podem te encontrar, se redes sociais e tudo mais. Fique à vontade, esse espaço é seu. Muito obrigada, Sam, muito obrigada, Tucã. Bom, foi uma grande satisfação poder, então, vocês me encontram na Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, tá? Então, o e-mail institucional é edel.morais, edel.morais@mma.gov.br, e as minhas redes sociais também, Edel Nazaré, tá? É um nome diferente, né? É EDEL Nazaré. Então, me acham lá, que lá a gente também divulga as ações que a gente vem desenvolvendo, e através também das redes sociais do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva. Então, só agradecer pela oportunidade, a oportunidade de falar da diversidade dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, poder anunciar que tem seringueiros, tem geraizeiros, tem apanhadoras de flores sempre viva, tem fundo de feixe de pasto, tem povos indígenas, povos quilombolas, povos ciganos, povos de terreiros, povos de matriz africana. Uma diversidade muito grande que mostra a beleza e a diversidade do nosso Brasil. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa da Rádio de Povos e Comunidades Tradicionais, e um abraço a todos e a todos os ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigada, Edel. Essa rádio é nossa. Essa rádio é nossa. É uma iniciativa da CONAC, né, da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, mas é uma rádio de todo mundo. Então, se vocês também quiserem estar aqui com a gente, participando dos quadros, colocando avisos, trazer temas, pautar, a rádio é nossa. Então, muito obrigada.